Bom, meus alunos, mais uma aula virtual, mais uma aula não presencial. Como todos vocês sabem, a Unisc estendeu até o dia 30 de abril as aulas virtuais, né, em razão, infelizmente, dessa pandemia ainda, para observar o isolamento que nós todos temos que passar neste momento difícil, né? Então, por esse motivo, eu estou voltando mais uma aula virtual, lembrando que eu postei a aula do dia 1º, que era estilo de vida, né? Essa aí eu deixei para vocês lá, e aprendizagem. Dia 8, a aula não teve, porque era substituição da aula do dia 10, que era feriado, né? Que você sabe que a Unisc faz, foi reforçado pela orientação da coordenação. E dia 15 eu já tinha o conteúdo também, que eu já postei para vocês, tá? Lá, que essa sim, desculpa, do dia 15, que era aprendizagem e estilo de vida, porque a do dia 1º foi grupos de referência. Então, e dia 22 é essa aula que eu estou gravando hoje, né, que vai ser a aula sobre variáveis situacionais e modelos de avaliação de alternativa e as etapas de compra. Espero que esteja tudo bem com vocês, estou com saudade realmente de vocês, da aula presencial, do contato que a gente tem. Dia 29, na aula do dia 29 de abril, eu vou fazer alguma tarefa, alguma atividade para vocês, mas eu vou informá-los, eu vou mandar pelo ambiente virtual o aviso. Tá. Dia 29 vai ter alguma avaliação, mas eu vou dar todas as orientações de como fazê-la, ok? Fiquem tranquilos. Então, essa é a sexta aula, então, nossa sexta aula, porque a do dia 1º, reforçando, foi a de grupos de referência, e a do dia 15, porque a do dia 8 não teve, que foi substituição de aula, a do dia 15 foi estilo de vida e aprendizagem. Bom, o que quer dizer, então, variáveis situacionais, né? Mais do que nunca, né, as situações que nos levam a determinados comportamentos de compra. É óbvio que eu não posso falar, nesse momento, deixar de falar da questão do Covid-19, que está sendo uma situação de consumo, infelizmente, obrigatória a todos. Essa situação de consumo, ela levou a compra de quê? De álcool gel, de máscaras, de sabonetes, de papel higiênico, que a gente não entende porque tem pessoas no supermercado que saem com vários carrinhos de papel higiênico. Mas situações de consumo são isso. É definida por fatores que vão ali as características da pessoa ou do produto que influenciam a compra de uso de determinado produto ou serviço. Exemplo, a Páscoa, que infelizmente esse ano ficou muito prejudicada pela questão aí da Covid, mas a Páscoa é uma data comemorativa. Datas comemorativas são situações de consumo, que levam as pessoas a comprar o quê? Chocolate, ovos de Páscoa, barra, bombom. Situações de consumo, então, são todas as situações, como o nome diz, situações de consumo. São todos os momentos que levam as pessoas a comprarem determinados produtos ou serviços. Como eu falei agora há pouco da pandemia, que ressaltou o consumo desenfreado de alguns produtos, a questão, obviamente, a Páscoa, próxima data comemorativa, Dia das Mães, que se continuar essa questão da pandemia, obviamente vai mexer muito com o consumo, né? Mas o que se compra pro Dia das Mães, né? Não é a panela, não é jogo de panela, lembre-se. Eu falo, vocês não vão dar jogo de panela porque a mãe de hoje em dia é uma mãe moderna. Ela quer coisas para uso pessoal, acessórios, né, para uso pessoal, bolsas, cintos, maquiagens, produtos de beleza, cremes, roupas. Mudou muito o perfil daquela mãe que a gente estava presente para usar para casa. Todas as mães dizem, é coisa para mim. E a mídia bate muito em cima dos comerciais nesse sentido, né? Então, o que diz aqui também? Outros efeitos situacionais. Alguém se separou, tá? Que a gente sempre diz que alguém se separa, mulher, né? A mulher emagrece e se arruma. E o homem vai beber com os amigos. São momentos situacionais de consumo, que as pessoas, o que elas fazem? Elas tendem a comportamentos que mudam porque ela está passando uma situação que leva ela a ter determinados comportamentos de consumo. Isso também pode ser considerado por isso que eu coloquei aqui, tá? Outras questões também, que são momentos específicos e não datas comemorativas, feiras. Que nem tem a Feira do Peixe em Tramandaí, que movimenta, obviamente, a venda do peixe. A venda do peixe muito também é ocasionada pela questão da Sexta-feira Santa. São datas especiais, feiras, elas motivam. Feira de automóveis motiva naquele momento
obviamente compra de carros, de veículos. Outra também que vocês têm muito no feira de indústrias, que movimentam a venda de alguns produtos, o Litoral e Porto Alegre, que tem às vezes aquelas feiras de imóveis, que vende bastante imóveis, que fomentam negociações e taxas melhores e tudo mais. A Feira do Livro, que eu botei como exemplo, que é uma época que o mercado está imbuído e as pessoas vão na Feira do Livro e acabam comprando algum livro, que seja de sebo, mas acaba comprando algum livro. Então, isso que são situações de consumo, tá, pessoal? São situações que nós somos confrontados a todo momento e que nos levam... Por isso que tem até datas comemorativas, né? Por isso que tem essas situações de consumo, Dia dos Namorados, Natal, porque movimenta o mercado, tirando crise, né? Eu tô falando de uma forma geral, que fomenta as pessoas a comprarem determinados produtos, procurarem nessas épocas do ano, ok? Bom, vocês verem, eu tô tão acostumada com vocês aí na aula, que a saudade que eu tô, que eu já ia perguntar alguma dúvida, de tanta saudade que eu tenho de vocês, tá? Bom, agora entrando aqui no CERN, que é a grande parte da disciplina do comportamento do consumidor, que é a parte, vamos dizer, mais importante do comportamento do consumidor, que até agora eu falei dos conceitos fundamentais de marketing, os fatores que influenciam o comportamento do consumidor, de aspecto de culturas sociais, de aprendizagem, de estilo de vida, de valores, crenças e tudo mais. Aqui são as etapas do comportamento do consumidor que são muito importantes, tá? São 6 etapas. Primeira, reconhecimento do problema. Eu quero que vocês leiam aqui que sobre a ótica do estudo do comportamento do consumidor e do marketing, esse problema não é um problema propriamente dito, tá? É uma situação que a gente reconhece que a gente tem que comprar algo por uma necessidade ou desejo. Por o que tem uma necessidade ou desejo. O que seria isso, pessoal? Por exemplo, volto a dizer que eu tinha explicado numas, né? Quando eu falei só da parte de necessidade e desejo. Eu tenho uma, que ninguém tem nesse momento, tá tudo suspenso, né? Mas vocês têm uma formatura. Aí formatura sempre requer uma roupa mais social. Ah, mas um homem não tem nenhum terninho, não tem nenhuma camisa, não tem nenhuma polo. E a mulher, que é difícil, né? Não tem nenhum vestido. Acontece o quê? Vou precisar comprar para este momento, é uma necessidade. Um desejo, o que é? Quando eu tenho milhões de vestidos, mas eu não quero mais aquele, eu não gosto mais daquele, aquele já me viram, né? E vai lá e compra outro. Será que realmente era necessário naquele momento? Então, eu tenho uma situação que eu tenho um desejo ou uma necessidade. Né? Você lembra que eu falei da comida? Eu tô com fome, tá? Eu tô com fome, eu vou almoçar. Arroz, feijão, as comidas aí normais me saciariam a minha fome e minha necessidade básica, que é a alimentação. Mas eu quero o quê? Eu quero uma borda de catupiry, uma coisa bem aprimorada. É normal do ser humano, tá? A gente sempre quer coisas a mais que vai na seara do desejo. Porque as coisas mínimas que estão no âmbito da necessidade me atenderiam, né? Tô com sede, vamos beber água, né? Mas eu quero um refrigerante, eu quero porque qual é a necessidade de ter um refrigerante? Nenhuma. Mas uma cerveja. Eles vão dizer, mas eu tenho necessidade de uma cerveja porque eu estou estressado e tal. Mas é na seara do desejo, porque tu tem que matar a sede. A água ou um suco natural mataria a sede, que seria na seara da necessidade, ok? Busca de informações. Eu identifico minha necessidade e desejo e vou em busca de informações. Hoje em dia as pessoas tendem a ir a muita busca de informações pelas redes sociais. Vão nas redes sociais, nos comentários, do que as pessoas estão falando, nos mais diversos meios. Pergunto para outras pessoas, por isso que o que indica é muito importante. A recomendação, a indicação é importantíssima. Busco informações nas mídias, o que estão falando sobre aquela marca, aquele produto, aquele serviço. Então, busca de informações. Tá? O que se diz interna e externa? Às vezes em mim também. Tá? Externas, nos meios que eu busco informações de comentários, internas, a minha memória sobre aquele produto, aquele serviço. O que eu já ouvi falar sobre ele? Eu já tive contato com ele, como é que foi minha experiência? Foi boa ou não foi boa? Então, por isso que eu busco informações tanto da ótica externa como interna, introspectiva minha mesmo, certo? Avaliação de alternativas. Eu vou avaliar as alternativas que eu tenho.
tá? Vou avaliar qual é as alternativas. O que eu estou buscando? Eu quero que você saiba que vai ser uma boa questão de prova. Vai ter prova. Apesar de tudo isso, um dia vai ter prova. Nós vamos ter a prova. E é isso que pode ter certeza que eu vou perguntar isso na prova para vocês. No momento que eu vou avaliar alternativas, tem algum atributo que naquele momento para mim vai ser mais importante. E o que é mais importante naquele momento para mim? É o preço? Eu vou dar agora para vocês, vou dar para vocês agora um exemplo. As pessoas compraram máscara, álcool gel, pagando uma fortuna, pagando preços exorbitantes. Mas compravam porque naquele momento elas entendiam que era uma necessidade básica em razão do Covid-19. Então, nesse momento não era preço. As pessoas estavam pagando preço absurdo por um litro de álcool, porque elas entendiam que naquele momento era importante essa compra. Então, no momento de avaliação de alternativas, eu vou ter atributos e questões que eu vou considerar mais naquele momento. É preço? É urgência? É marca? Por exemplo, eu tenho uma festa que 2 dias preciso... Bom, então o preço vai ficar meio prejudicado, porque se eu tenho que comprar algo mais premente, mais rápido, eu vou ter que pagar mais por isso. Entendeu? De localizar de forma também, às vezes não era o que eu queria, mas como eu estou oprimida pelo tempo, pelo prazo, eu vou comprar. Então tem várias alternativas, condições, formas de pagamento, acessibilidade, garantia. Que alternativas eu vou avaliar, de modelo de alternativa no momento da minha escolha? Aí eu venho para a fase da decisão da compra. Daí eu vou decidir comprar, tá? Vou decidir algum desses atributos aqui nas alternativas, eu avaliei e ele acabou me determinando qual era importante naquele momento. Se foi preço, condições de pagamento, acessibilidade, né? Se eu estava com urgência, se foi uma necessidade imperiosa, eu vou decidir, vou comprar. Pelo produto, pela marca, o local que eu vou comprar, como é que eu vou comprar, no momento da decisão de compra, tá? Vou decidir. Então, essa outra etapa é reconhecimento do problema, necessidade ou desejo, busca de informações, avalio as alternativas, decido com base em algumas das alternativas, vou decidir e eu compro. O próximo passo é ação, eu compro. A ação, pessoal, é muito importante e alguns autores e alguns estudiosos da área do comportamento do consumidor, eles não consideram muito a etapa de ação, por incrível que pareça. Porque ele sempre entende que decidiu, comprou e já vai para o comportamento, avaliação pós-compra. Há discordâncias sérias na área do marketing, por quê? No momento da ação, eu ainda posso mudar meu entendimento de fazer aquela compra ou não. Com certeza ainda eu posso mudar meu entendimento. E por que eu posso mudar meu entendimento naquele momento da ação da compra? Porque eu posso entender que naquele momento aconteceu alguma coisa, até na minha vida mesmo, que mudou meu entendimento. Eu vou dizer para vocês quantas pessoas nesse momento da Covid-19 eu identifico que iriam fazer compra de determinados itens, produtos e já suspenderam. Ou cancelaram mesmo, porque entende que estão sem condições financeiras nesse momento de fazer determinadas compras, determinadas aquisições, pelo momento que nós estamos vivenciando. Então, obviamente, essa ação vai ficar prejudicada. Nessa etapa da ação, quando a pessoa decidiu e ela ia fazer a ação, nessa etapa aqui ela desistiu. Por situações de mercado ou porque ela chegou no comprador, chegou lá no vendedor, na loja, e aquilo que eu havia prometido não era bem assim. Tinham prometido que ia entregar, tinham prometido que as condições de pagamento ia ser tanto, que o desconto ia ser tanto, que ia ter outros benefícios. E na hora que a pessoa foi chegar, ela foi ver, mas não é bem assim, já mudou. Sabe, quando a gente diz pro vendedor que a gente vai comprar, parece que muda. Então, pode mudar sim. E a avaliação pós-compra, o comportamento pós-compra, que é importantíssimo, né, pessoal? Que hoje, graças a Deus, essas empresas, muitas passaram a dar importância. Como? Principalmente na área automobilística, de carros, que ligam para ver se a pessoa ficou satisfeita com o veículo, se está satisfeita com ele, se ele atendeu às necessidades da pessoa, as expectativas. A questão de fazer as revisões, que eu acompanho aquela pessoa, o desempenho dela junto com o bem que ela comprou, certo? Então, o comportamento pós-compra, a avaliação pós-compra é importantíssima. Isso é uma coisa que eu quero que vocês, hoje as empresas estão dando muito do comportamento pós-compra. Acompanhar se o consumidor sentiu que as expectativas dele foram atingidas, tá? Aqui eu trouxe um exemplo prático sobre as decisões, né? Reconhecimento de um problema, que eu sempre volto a dizer que não é um problema, uma necessidade ou desejo. Richard percebe que está farto do aparelho de TV, preto e branco. Imagina, ele tinha um aparelho preto e branco ainda, agora ele foi se dar conta que estava farto. E
com a má reprodução sonora, busca de informações. Richard navega na web para saber sobre TVs. Ele tem, engraçado, né, nesse exemplo, ele tem web, mas ele tem uma TV preto e branco. Tá. Avaliação de alternativas. Richard compara vários modelos na loja em termos de reputação e características disponíveis. Quais características que aquele produto tem? De questão, reputação no mercado, o áudio é bom, não é boa, a imagem é boa, não é boa, estraga muito, não estraga muito. Escolha, né? Aqui é a parte da decisão. O que ele decidiu? Que alguns autores chamam de escolha e outros chamam de decisão. O que ele escolheu? Richard escolhe um modelo porque tem uma característica que realmente o atrai. Alguma delas foi a principal para ele, seja áudio, imagem, assistência técnica, ele decidiu por alguma. Aí, vocês podem ver que nesta figura aqui não está contemplada a parte da ação, porque muitos autores sucateiam essa parte, muitos autores desconsideram a parte de ação. Daí teria a parte de ação aqui, que seria a compra. Ele foi lá na loja, ele comprou pela web, estava pela web, possivelmente ia comprar via site, foi lá e comprou a TV, que no momento que nós estamos vivenciando, se fosse agora, compraria pelo site, porque as lojas físicas estão fechadas. Comprou pela web. Depois, Richard leva a TV para casa, então ele comprou na loja física, porque ele diz, e desfruta de sua compra. Os resultados, qual é a avaliação pós-compra? Ele gostou ou não do equipamento, quanto tempo durou, atendeu as expectativas dele ou não? Aqui seria um exemplo prático, tá, pessoal? Bom, então, agora eu só quero trazer para vocês, eu só vou passar um pouquinho aqui à frente, que eu quero trazer para vocês lá da avaliação de compra. Isso aqui eu acho importante para trazer para vocês só, tá? A avaliação. Aqui, lá na avaliação pós-compra, no portamento pós-compra, só quero deixar bem claro para vocês, eu tenho um aspecto que se chama dissonância cognitiva. Vocês agora vão entender, vocês não vão chamar mais falar arrependimento pós-compra. Não, o nome não é mais arrependimento. Estudiosos do comportamento do consumidor chamam de dissonância cognitiva. Sensação de desconforto que ocorre na etapa pós-compra. Eu me arrependi da compra que eu fiz, por inúmeros motivos, cada um tem o seu, que se chama dissonância cognitiva, o famoso arrependimento de compra. Ou porque a pessoa comprou o que não precisava, ou ela comprou em demasia, ou ela gastou muito que não podia gastar, ou ela não atendeu as expectativas que ela comprou, ela esperava, ela tinha uma expectativa e não atendeu, né? Então virou frustração, expectativa não atendida é frustração. Ou tem outros casos que às vezes muitos não dizem, mas não teve reforço de compra. O que se chama isso? Principalmente mulher gosta de ter isso, né? Foi lá, comprou um vestido, vestiu, ia ter uma festa, e o marido ou simplesmente não a elogiou, o marido acabou não a elogiando, ou o marido falou assim, não ficou bem esse vestido em ti. Tu ficou apertado, tu pareceu mais gorda, ficou muito magra, não vestiu bem. Isso também pode gerar o famoso arrependimento pós-compra. As pessoas não reforçaram a sua compra. Ninguém elogiou, ninguém, vamos dizer assim, compactuou daquela tua compra. Que nem tu comprar um perfume e as pessoas chegarem e dizer, que perfume enjoativo, que doce. Então, isso também, eu quero que você entenda que o arrependimento pós-compra na ótica do comportamento do consumidor não é só quando se arrepende da compra que não satisfez suas expectativas, porque ninguém elogiou, né? Não, tem inúmeros motivos que isso pode levar também ao seu arrependimento de compra, tá? E aí, obviamente, que eu já tinha falado para vocês outra oportunidade, a satisfação pós-compra, que obviamente que vocês, o comprador, a gente, avaliou que a minha compra atendeu as minhas expectativas, entendeu? Que, obviamente, pessoal, a satisfação pós-compra tem tudo a ver com a avaliação pós-compra. Então, obviamente, as marcas têm que estar muito, obviamente, apuradas e muito acompanhando se o comprador, ele teve a famosa relação custo-benefício. Você lembra? A famosa relação custo-benefício? O quanto eu estou disposto a pagar o meu custo pelo benefício que eu vou ter. Então, uma coisa que é importantíssima vocês saberem aqui. É óbvio que quanto mais caro eu pagar, mais eu quero o meu retorno de benefício. É óbvio que eu espero o meu benefício mais, quanto mais caro eu pagar. Não há dúvida disso, tá? Isso que eu quero que você entenda muito bem. Ou seja, quanto maior o meu custo, quanto mais custo eu tenho, obviamente eu espero que o meu benefício concomitante também seja maior. E aí tem a ver muito com a satisfação pós-compra, né? Por exemplo, os consumidores dão uma série de pistas para inferir a qualidade da marca e tudo mais. Se lembra que eu falei para vocês quais pistas os consumidores dão? Quando eles recompram e quando eles indicam
Obviamente, se eu recompro algo, porque eu gostei, né? Eu não sou louco nem nada de não ter gostado, mas vou lá e compro. Eu insisto. Não. O consumidor, hoje em dia, com frente às várias opções de mercado que a gente tem, das concorrências, se a gente não gostou, a gente troca. Você lembra que eu falei pra vocês que a gente vive na era da troca, na era da experimentação? Eu não gostei, eu troco, tá? Então, por isso, e eu indico. Se você não gostar muito de alguém, que eu vou lá e indico pra um amigo meu algo que eu não gostei, certo? Isso que também tem que ver. Bom, voltando, pessoal, eu só queria voltar essa questão com vocês ali da questão depois das etapas de consumo, essas questão o que é o arrependimento pós-compra, que é a famosa dissonância cognitiva. Quando alguém me falar assim, eu tô com arrependimento, eu vou falar, é dissonância. Vão lá, bonitos, agora vocês são aí, né, universitários. Bom, outra coisa que eu quis trazer para vocês também, que isso também é uma boa questão de prova, nem virtualmente eu deixo falar em prova, né, que vocês falam tanto em aula, né? Uma outra questão de prova, que é o meu envolvimento com a compra. Se é uma compra habitual ou não é uma compra habitual. O que eu quero dizer com isso? Tudo. Obviamente, pessoal, se eu tenho baixo envolvimento de compra, baixo envolvimento que eu digo, é óbvio que todas aquelas etapas não vão existir de comportamento de compra. Isso é muito importante vocês saberem da matéria. Possivelmente aquelas etapas não vão existir se é uma compra habitual, pão, leite, frios, compra de uso diário, não vai ter todas aquelas etapas de análise. Aquelas etapas vocês já fizeram em algum momento, já não vai ter essas etapas todas, vai ter uma ou outra, mas não vai ter todas aquelas, entendeu? Então, compra habitual, barato, pequeno risco. Se eu não gostar, eu troco. Comprei um refrigerante para experimentar um suco, não gostei. Bom, a próxima vez eu não compro. Foi R$4, R$5, eu não compro a próxima vez. Pequena necessidade de informação. A minha necessidade para comprar aquele item, ela é mínima, então não tem por que eu ficar me envolvendo muito, né? Então, isso é um comportamento de compra rotinizada, que eu compro no meu dia a dia, no meu cotidiano. Então, é uma solução limitada de problema por causa disso, tá? Agora, se a compra é uma compra não é de consumo diária, um veículo, um imóvel, obviamente, alguma roupa, algum item, um acessório mais caro até, que eu tenho um eletrodoméstico, eu vou ter um alto envolvimento da compra. Compra rara, coisa que eu não compro cotidianamente, que eu compro com um certo espaçamento de tempo. Caro, alto risco, muita necessidade de informação. Características, atributos do produto, preço, assistência técnica, quanto tempo de garantia, aí sim, aí eu tenho uma solução extensiva de um problema. Porque se eu tenho todos esses itens aqui, o meu problema é mais extensivo. Estou trazendo um exemplo para vocês aqui, sobre essa que eu estou trazendo aqui para vocês. Eu vou dar num outro slide aqui, só para vocês verem, do grau de envolvimento. Então, o envolvimento meu é alto. Comportamento de compra complexo. O que é uma compra complexa? Que eu não compro de forma cotidiana, que é cara, que eu preciso mais informações. Baixo. Comportamento quando eu compro por variedades, quando são coisas caras. Então, compra habitual e comportamento de compra para redução da famosa dissonância, arrependimento. Porque óbvio que a minha tendência de ter um arrependimento muito maior quando for mais caro e mais complexo é muito maior do que um item mais barato, não há dúvida. Mas por que eu fui comprar aquele carro? Pessoal, a gente tem que entender que tem coisas que eu não posso sair trocando. Eu comprei o veículo, não gostei, mas vou trocar. Tem coisas que tem envolvimento de trocas e que não é fácil, certo? Então, aqui a redução da dissonância, obviamente, tem que ser muito maior, né? Não há dúvida, tá? Então, nesse momento aqui, pessoal, as diferenças percebidas entre as marcas são muito grandes. Porque, obviamente, tu vai considerar muito mais a questão da marca quando a compra é mais complexa e mais cara do que quando ela não é. Daí, trazendo um exemplo aqui só, eu trouxe, né, quando é que é um grau de envolvimento alto? Automóveis, né, que tem muitos automóveis, mas outros que também eles têm poucas alternativas. Planos de saúde. Plano de saúde não tem muito aí no mercado. E, às vezes, é um que se inclui no nosso perfil. Né, plano de saúde, às vezes a gente também... Uma outra questão importante para vocês, que alguns tipos de serviços, por eu não ter uma variedade extrema no mercado, ele se torna uma escolha complexa. Porque eu tenho poucas alternativas e entre aquelas eu tenho que escolher. Então, a minha análise vai ser muito maior. Então, plano de saúde, serviços financeiros, onde investir meu dinheiro, né? Que hoje, mais do que nunca, a gente tem que saber como investir melhor. Seguro, seja de automóvel, de vida, qual é o retorno que eu vou ter disso? Se eu precisar do seguro do meu automóvel, como é que eu vou ter uma eficácia? Obviamente, o grau de envolvimento baixo, sorvete.
jornal, leite, pão. Bom, se eu comprei sorvete lá e não gostei daquele fornecedor, eu não compro mais aquela marca. Não gostei, não consumo mais. Ah, o jornal, não gostei de ler esse determinado meio de comunicação, esse jornal, porque não vou ler mais, não vou comprar leite, pão. Eu experimentei e não gostei, mas obviamente que aqui é simplesmente eu trocar, certo? Bom, outra questão da abordagem situacional que eu falei lá no início, né? Então nós temos o quê? Que é toda uma abordagem em relação ao consumidor. A compra, ela está envolvendo o quê? Variáveis situacionais, que eu falei antes, que são momentos de ocasiões de compra. O que são esses momentos de ocasiões de compra? É a questão de uma data comemorativa, de uma feira, do momento que nós estamos em uma pandemia, que foi o álcool gel. Variáveis situações que nos levam ao consumo de determinados produtos ou serviços, tá? Produto, os atributos do produto que eu estou buscando, se é complexo ou não é complexo, e características do comprador. Você lembra? Valores, crenças, atitudes, pensamentos, compra em demasia, não compra por necessidade, por desejo, como é que é o tipo de compra dele, certo? Bom, continuando aqui, outras questões das variáveis situacionais que tem que considerar. Você lembra que eu falei num conteúdo, o ambiente físico. Eu compro na loja virtual ou na loja física? O mercado popular de compras, ou eu compro em shopping, eu viajo para comprar, qual é o ambiente físico que eu tanto compro e como tanto eu frequento, ok? Ambiente social, o que eu faço nas minhas horas de lazer? Eu vou ao cinema, teatro, barzinhos, shows, eu vou no clube, os meus comportamentos sociais, o meu ambiente social, qual é o ambiente social que eu tendo a frequentar, que obviamente são variações situacionais. Exemplo, se eu sou de ir em clube, qual é a variação situacional que influencia no clube? É a questão de eu ir a piscina, no verão. Bom, no verão, se eu faço esportes mais fechados, no inverno, obviamente que a variação situacional da questão do tempo, do calor, eu vou fazer, obviamente, esportes mais abertos. Eu vou para a piscina, vou nadar, certo? Então, tem muito a ver com isso. E o ambiente físico, só voltando aqui a questão que eu até falei das compras, né? A questão situacional do momento que estamos vivendo com as lojas físicas fechadas, é óbvio que eu vou acabar comprando pela web. Variáveis temporais. Eu falei também numa aula para fazer variáveis temporais. O que é? O tempo de não ter tempo. Você lembra? Não tenho tempo, então vou ter que comprar naquele ali que é mais caro, mas está mais acessível, mais rápido. Ele atende mais minhas necessidades momentâneas. As questões, o tempo mesmo, o tempo climático, frio, calor, chuva, sol, variáveis temporais, e o tempo que as coisas duram, quanto tempo que as coisas tendem a durar. A questão do ciclo de vida do produto, quanto tempo as coisas duram, ok? E contexto do papel. Sempre que eu comentei para vocês o contexto do papel, o que é isso? Quais os papéis que aquela pessoa desempenha? Onde é que ela trabalha? O que ela faz? Quais as atividades que ela faz? Você lembra que eu falei, se eu trabalho em um lugar mais formal, a minha tendência de vestimentas vai ser mais formal do que um lugar que sou mais despojado, que é mais informal e tudo mais. Eu sou uma pessoa sedentária ou sou uma pessoa esportista? Eu sou uma pessoa que como comida natural ou sou uma pessoa que como mais porcariasitos, né, os famosos, como mais lanches, comidas rápidas e tudo mais. Então, o contexto do papel tem muito a ver com os papéis realmente que eu desempenho. O que eu faço na minha vida familiar, como mulher, como mãe, qual é o papel que eu desempenho, que também influencia nessa compra, certo? Bom, o que considera também isso do comportamento do consumidor? Razões para o consumidor comprar, né? Que tem a ver lá também, que influencia na variável situacional. Experiências sociais, atração interpessoal. Eu compro porque socialmente eu vou estar inserida num grupo. Vou dar um exemplo para vocês. Cerveja. Cerveja é uma experiência social, porque eu vou estar com a minha galera ali, com a minha tribo, com meus amigos, e obviamente eu vou uma experiência social, vou comprar então. Então, tem certas coisas que eu compro naquele momento para nós vamos fazer um churrasco. Então, obviamente, vamos comprar íntegros, carnes e tudo mais, fazer um churrasco. Então, aquele motivo para comprar naquilo lá é porque eu tenho uma experiência social, eu vou ter um compartilhamento social. Compartilhamento de interesses comuns. Aqui é quando a gente vai na seara de projetos sociais, que ainda está acontecendo muito agora, que as pessoas estão apoiando várias campanhas para doação de cestas básicas. Eu pertenço a certas tribos, a certos movimentos que têm interesses comuns e nos leva a comprar alguns produtos e não outros, tá? Também é uma realidade aqui, então, compartilhamento de interesses comuns. Status instantâneo.
Isso aqui são pessoas, aquela que a gente diz que a pessoa compra para aparecer. São itens, muitas vezes, de marca, de valores agregados altos, que as pessoas compram para aparecer mesmo, como eu digo para vocês, para questão de marca, para se achar. Para todo mundo estar considerando. As pessoas gostam disso. Status, é realmente status social. Normalmente tem que ser produtos visíveis, que eu já falei no conteúdo para vocês, não é lingerie, não são de usos íntimos, são coisas que aparecem mesmo, tá? Eu vou no final de semana para um hotel bom só para dizer, olha lá, tá no hotel tal, sabe? É status instantâneo, eu pago por algum produto ou serviço para me aparecer mesmo, dar um grau de relevância de status. Ou a emoção da caçada. Esse aqui é a última bolachinha do pacote, a famosa última bolachinha do pacote. Eu compro pela emoção da caçada, já não tinha mais, estava faltando no mercado, mas eu consegui. Sério, por isso que muitas marcas fazem estratégia, que vocês veem, supermercados, terminando, últimos do estoque, últimas unidades. Naquilo bate na cabeça do consumidor como, se é o último, eu vou pegar porque eu vou me beneficiar daquele último. E outra questão também, não só por causa disso, é porque a pessoa pensa que se saiu tanto, é porque era muito bom. Então a emoção da caçada e eu consegui, muitos não conseguiram, mas eu consegui. E se muitos também já compraram de mim, é porque é bom. Então a emoção da caçada, por incrível que pareça, é algo que mexe muito com o psicológico na hora do comportamento. Aquela mensagem que muitas empresas falam, últimas unidades, e vocês já devem ter visto em vários prédios à venda, apartamentos, últimas unidades. A pessoa pensa, eu não posso perder essa oportunidade, tá quase lá. Tá? Passar para vocês algumas coisas. Outra questão também da compra de clientes baseada nas dimensões situacionais em relação a importantes e determinantes. Importantes são aquelas que na hora de eu decidir se eu vou comprar ou não, eu vou considerar. Que são dimensões, obviamente, que qualificam aquele produto ou serviço, que eu vou pensar, essa informação sobre ele, alguém que já usou, algum depoimento, alguma característica, é importante. E outros são determinantes. Eu quero dizer uma coisa para vocês. É difícil determinar para uma pessoa o que é determinante e importante. Cada um, de acordo com seus valores, aprendizagens, com suas crenças, vai definir o que naquele momento, em relação ao produto ou serviço, Vou dizer para vocês, eu sou uma pessoa, como eu não como carne, e sou vegetariana, eu não compro nada de origem animal, eu não compro nada de artigos de couro. Vou mudar aqui. Então, para mim, é uma informação determinante de não ter couro naquele item, quando já é bolsa de couro, é que eu não compro mesmo, de couro de origem animal, eu não compro. É determinante para mim. E quando uma outra pessoa vai ser determinante ela comprar porque é de couro natural. Ela só vai comprar porque é de couro verdadeiro. E já para mim o que é um determinante não ser de couro verdadeiro, para não comprar. Aí daqui a pouco eu disse, mas tem um fecho, que o fecho é invisível. Até bom, não aparece muito, é importante. Mas não é determinante, é diferente. O determinante é aquilo que precisa ter esse atributo para eu comprar. E quanto importante, até tu considera, óbvio, mas tu não vai deixar de comprar aquele item porque tem ou não tem aquele atributo, aquela opção. Tá, pessoal? Bom, continuando aqui no conteúdo, então, outras questões da decisão de compra, que eu já tinha falado em outro conteúdo anterior para vocês, motivação, que motiva a pessoa a comprar, porque está triste, porque está feliz, porque entrou um dinheiro, porque está deprimida, por que motiva? Qual é a percepção? Voltando a dizer que todo mundo tem uma percepção diferente sobre uma mesma coisa, porque cada um tem um entendimento, valores diferentes. A aprendizagem, lembra que eu falei no conteúdo passado, as várias formas de aprendizagem que a gente tem sobre as coisas, que são diferentes, redes associativas, tudo mais, a atitude que eu tenho e a minha personalidade. Eu tenho ou não tenho personalidade? Eu faço realmente o que eu digo, o que eu penso, o que eu acredito? E o meu estilo de vida, qual é o meu estilo de vida? E outros aqui, das influências sociais, a família, classe social que eu pertenço, os grupos de referência, quem são os grupos de referência? Trabalho, amigos, família, as mídias, as ações ao consumidor que eu procuro, que eu busco, que eu leio, cultura. Qual é a cultura que eu estou inserida? Qual é a minha cultura? Você lembra a cultura que impera no Brasil? Que eu falo futebol, caipirinha, samba, carnaval. Não, mas qual é a cultura que eu me insiro? Eu sou de CTG, sou de movimentos tradicionalistas. Qual é a cultura que eu gosto? Eu gosto da cultura popular, eu gosto de ir a exposições. Então, qual é a cultura que eu busco? Situação de compra. Qual é a razão que me leva a comprar? Qual é a razão? Quais os motivos que me levam? Das comemorativas me levam? Eu sou uma pessoa de moda?
Porque moda é uma coisa que movimenta muitas pessoas comprar, né? Moda, porque a moda é uma coisa que impacta as pessoas. Por que tem moda? Para movimentar mercado, né? O tempo, né? O tempo, você lembra de não ter tempo, o tempo climático, certo? Então, isso aqui são algumas soluções também, algumas nuances e alguns aspectos que influenciam na questão da decisão de compra. Bom, aqui então também o processo de decisão do consumidor trazido sob uma outra ótica, né? Etapas no processo de decisão de compra, ou seja, experiências passadas que eu tive, as minhas características individuais, os meus valores, as minhas crenças, o ambiente que eu estou inserida, o ambiente macro que a gente está vivendo agora, econômico, social, cultural, as ações de marketing, a influência do envolvimento, volto a lembrar, resumidamente aqui, que é quanto maior é o complexo que eu vou comprar, a complexidade, mais é o meu envolvimento. As alternativas, o conjunto de alternativas que eu considero, preço, prazo de pagamento, condições de pagamento, marca. Efeitos na hora da compra, né? Que efeitos eu considero na hora da compra? Eu analiso a minha vida, meus aspectos, o mercado, sobre até as características daquele produto. Às vezes eu compro um produto que é oriundo de madeira, desmatamento, madeira natural. Será que eu compro esse tipo de produto? Qual é a minha questão ética e meu envolvimento social neste momento? E no momento da compra, os aspectos também, além desses, né? Eu compro aonde? Qual é a forma de compra? E sempre que eu comentei com vocês em aula que um dos grandes erros da Casas Bahia que deu aqui foi ela parcelar em muitas vezes, enquanto o gaúcho tem o perfil de parcelar em menos vezes que alguns estados. Então, esse de estudar o comportamento local, do consumidor local, aonde a empresa vai se instalar, é muito importante. E a dissonância cognitiva, que é o famoso arrependimento pós-compra, né? Você lembra que é o famoso arrependimento, que vocês não vão falar mais arrependimento, vão falar de dissonância. Esses aqui eu já passei para vocês, que era a dissonância, satisfação ali, que eu já expliquei para vocês, né? As etapas, então, de compra, visto sob uma outra ótica, que é qual, né? Eu tomo consciência que aquele produto existe. Por isso que aqui é muito forte as campanhas publicitárias, a mídia. É muito forte para me lembrar, para mim tomar conhecimento que aquele produto existe. Aí eu tomo conhecimento, eu vou atrás. Por isso que lembra que eu falei para vocês quantas vezes a gente tem que estar exposto a uma determinada mensagem? Você lembra que eu falei? 3 vezes. Primeira, eu tomo conhecimento de que existe, consciência, que aquele produto existe. Na segunda, eu tomo conhecimento, eu presto atenção nas características daquele produto ou serviço, sobre os atributos que ele tem. E a terceira é reforço. Por isso que, segundo estudiosos de marketing, de mídia, eu tenho que ter ao menos 3 vezes exposta uma mensagem. Aí, dependendo do que eu analisar, dos atributos que ele tem, eu começo a ter uma afeição, ou seja, uma simpatia, uma empatia sobre ele, uma preferência que me leva na convicção de compra. E vou lá. Então, essas etapas são uma questão mais moral, psicológica, de comprar um produto que eu considero, certo? Até chegar na compra e depois também na sua avaliação pós-compra. Bom, aqui, etapas no estado de consumo, né? Que algumas coisas importantes também a serem consideradas, né? Então, por isso, pessoal, que eu sempre comento para vocês, até quando eu não estou consciente sobre o produto, um serviço, uma marca, ou nova extensão de linhas, ele lançou novas marcas, ou aquele produto tem um novo atributo, o Nescafé descafeinado, o Nescafé extra forte, não sei, entrou algum atributo, ele mudou alguma coisa naquele produto, tem que ter consciência, né? Então, tem que ter publicidade, promoção de venda, nos pontos de venda, né, nos PDVs, bastante forte. E a amostra grátis para eu experimentar, né, para me tornar aquilo consciente. Bom, amostra grátis, propaganda, preço relativo, distribuição, é para me levar na tentativa, né? Então, amostra grátis, eu vou ter tentativa de experimentar, obviamente. A propaganda, se lembra, publicidade, eu falei isso para vocês em aula, né? É a mídia espontânea. Publicidade é não paga, já a propaganda é paga. Você lembra? O que me torna consciente algo? Se eu ver um artista usando, se ele ganhou, é propaganda, recebeu pelaquela ação, se não, é publicidade. Bom, propaganda, o preço, né? Eu vou tentar comprar aquilo porque o preço relativo é de acordo com as minhas economias. E a distribuição, ou seja, eu tenho tentativa de compra porque ele está disponível, ele está acessível para eu comprar. E aí vou lá e compro. Quando eu vou para a segunda repetição, que me leva à fidelidade, a fidelizar, porque, obviamente, na segunda vez, eu vou para a terceira, quarta, me leva à fidelização,
O preço foi de acordo, ele está acessível para mim para distribuição. A qualidade foi percebida em relação ao produto ou serviço, eu tive uma percepção de qualidade e as garantias também. Esse aqui é uma demonstração de como, de uma ordem de não consciente, que eu fico de ações que me fazem eu ficar consciente em relação àquele produto ou serviço, que me leva a uma tentativa de uso dele ou de compra, a uma primeira repetição, porque obviamente as expectativas do que foi prometido foram atendidas, e aí uma segunda repetição, ou seja, que está me levando para uma fidelidade. Ok, pessoal? Bom, do comportamento do consumidor, esse aqui, vamos dizer, é todo um aparato, é todo um resumo de algumas coisas que a gente viu até aqui, até agora, né? Os estímulos no comportamento do consumidor, que são os 4 P's, produto, preço, promoção e distribuição. Outros estímulos, né? Econômicos, né? O ambiente econômico que não está nada estimulante aí para comprar, né? Mas econômicos, tecnológicos. Lembra do macroambiente de Kotler? A questão, como é que está o ambiente econômico, os juros, as taxas, os empréstimos, a economia, está pujante ou não está pujante? Que não, infelizmente, nesse momento mundial a gente não está passando muito, né? Tecnológicos, o ambiente tecnológico, que nunca teve tão em alta, e principalmente agora, né? Vocês veem como o macroambiente, ele obviamente reflete, influencia muito. O que está comprando, o que é crise para uns é oportunidade para os outros. O que as companhias estão vendendo de pacote de dados, de plano de dados de internet, elas não estão dando conta. Porque as pessoas estão em casa, estão fazendo o quê? Acessando a questão tecnológica. Políticos, né? A gente está vendo também com essa situação toda que está se vivenciando questões políticas, né, de entendimentos, de decretos de governo, que um entende de uma forma, de outro entende de outro, né? Mas a questão, o que essas questões políticas, quando tem eleições influenciam muito o mercado. Por quê? Porque os empresários, eles não sabem quem vai vencer as eleições, têm medo das medidas econômicas que venham a ser adotadas que podem impactar naquele negócio. Culturais, você lembra que eu falei socioculturais? Qual é a cultura que impera, as questões sociais daquele lá? Qual é que são, vamos dizer, os seus valores, quais as festividades, os eventos que aquela cultura e que aquele ambiente que a gente tem inserido, o consumidor, as empresas, ele reflete. A questão sobre a cultura do próprio comprador, a cultura que ele tem. Eu posso ter acesso à cultura popular, mas ter uma cultura mais elitizada, que um próximo conteúdo eu vou dar para vocês. As minhas sociais, quais são a vida social que eu busco? Pessoais. Quais são minhas características pessoais de valores, crenças e psicológicas? Aqui as etapas de comportamento do consumidor, aquela reconhecimento de necessidade ou desejo, busca de informações, avalio as alternativas que eu tenho, decido, compro, e depois a avaliação do comportamento pós-compra, né? A decisão do comprador, que época que eu escolho, quais situações de consumo que me levam a comprar, sou levado para situações de consumo, não sou consumista, não sou consumista, compro quantidade, não compro, pago à vista, não pago à vista, o meu perfil de consumo, certo? Bom, os papéis do consumidor, aqui que eu vou dar para vocês, que nós temos alguns papéis do consumidor e é importante para vocês esses papéis. Bom, a gente tem a decisão de compra. E a decisão de compra tem vários papéis em torno dela, que é o iniciador, o usuário, o comprador, o influenciador e o decisor. Sim, são todos esses papéis que todos nós podemos exercer, tá? A gente pode exercer mais de um, em cada contexto, obviamente, mais de um papel. Então, a decisão de compra é a questão central, então, esses aqui. O que são, pessoal? O decisor. Vamos pegar uma empresa, se é uma compra organizacional. Porque mais adiante eu vou dar um conteúdo para vocês sobre compras organizacionais e compras individuais, que até agora que eu me centrei muito nas compras individuais, o consumidor individual, eu comprando, e não a compra de consumidores organizacionais para empresas, tá? Bom, eu sou um comprador numa empresa, então, o que eu faço? Eu seleciono os fornecedores, e eu faço preços, cotações, faço 3 orçamentos, normalmente as empresas pedem 3, faço análise daqueles fornecedores, se é bom o prazo de entrega, a qualidade dos produtos, e passo para quem vai decidir a compra. Porque eu só faço levantamento de valores, preços e produtos, e condições, atributos, mas eu não decido. E eu passo para um decisor, que normalmente é alguém na minha empresa, um gerente, um diretor, um superintendente, alguém superior a mim que vai decidir se aprova ou não aquela compra, em que termos, tá? Bom, o usuário é quem realmente usa o produto. Por isso que é uma diferença entre o comprador organizacional e o comprador individual, porque é óbvio que eu, no papel de comprador individual, eu posso comprar por desejo.
Agora, se eu sou uma compradora organizacional, eu jamais posso gastar valores exorbitantes para minha empresa, porque eu achei bonito. Tem uma série de aspectos que eu considero quando a compra é organizacional, que às vezes a gente não considera quando ela é individual. Então, quem que usa o produto? Quem é o usuário final daquele produto? Você lembra que eu falei que às vezes nem sempre o comprador e o usuário são a mesma pessoa? A gente pode dar para presente, a gente pode dar para comprar para outro, né? Para filhos, para presente, para marido e tudo mais. Influenciador, que afeta a decisão de compra, né? Que é o influenciador, ou alguma mídia, algum artista, alguma personalidade, alguém importante que envolve naquela consumidor, que são os líderes de opinião. Um vendedor, o vendedor ele não é determinante, mas ele é um influenciador na venda, que fala que aquela roupa está muito bem, que está muito bonita, sempre a roupa obviamente mais cara, que vai ficar melhor na gente, porque ele quer vender. Então, o influenciador, que afeta a decisão de compra, que é alguém que naquele momento está influenciando, né? E o iniciador é alguém que traz aquela necessidade. Exemplo, alguém viajou, alguém foi para algum lugar e trouxe... Eu vou dizer para vocês logo que surgiu aqui o pau de selfie. Eu me lembro que teve um amigo meu que trouxe, mas o que é isso? Sabe, que era o pau de selfie. Ele viajou, enquanto todos os outros países já era extremamente disseminado, que no Brasil chegou bem depois. Eu falei, mas o que é isso? Sabe, ele, obviamente, no grupo e nos amigos dele, nos grupos que ele andava, ele foi uma referência naquele momento, porque ele trouxe... ele foi o iniciador de trazer alguma moda, algum produto que ninguém até então aqui conhecia. Ok? Então, esses papéis aqui são considerados, voltando ali para vocês, né, que nós temos então, decisão de compra, que tem um iniciador, alguém que traz aquela necessidade, não só que traz um novo produto ou serviço, mas alguém que diz assim, ó, eu trabalho numa empresa, eu estou precisando de material de escritório. Ali é uma necessidade. Tá? O iniciador. Aí quem é? Aí o comprador vai lá e faz a cotação daqueles produtos, de acordo com as características que o iniciador passa. Eu estou precisando de folhas, tanta quantidade, nessas características. Aí o comprador vai lá, faz, obviamente, os orçamentos e tudo mais, passa para o decisor autorizar essa compra, porque ele não pode não ter alçada para comprar, tem que ter alguém superior, compra. Aí, nesse meio tempo, pode ter um influenciador, que pode ser o vendedor que influencia deles ali com alguma proposta boa, alguma negociação à parte, né, que pode influenciar na venda aqui. O vendedor pode, um dos vendedores de algum dos fornecedores pode influenciar. E aí quem que vai usar lá no final, o mesmo que iniciou aquela necessidade, pode ser o usuário final daquele produto. Então, esses papéis empenhados pelo consumidor têm mais de uma nuance, mais de uma análise, mais de um aspecto, tá, pessoal? Isso que eu quero que vocês entendam, que ele pode exercer esses vários papéis aqui. Decidir se vai ser comprado ou não, o que vai usar finalmente, aquele que influencia por alguma ação que ele adota, influencia aquela compra. O comprador, aquele que busca, que o comprador pode não ser só empresarial, tá? Entendam, tá? Compra organizacional, eu como compradora, eu na minha casa, por exemplo, eu que compro no supermercado. Então, naquele contexto, eu sou compradora daqueles itens, certo? O iniciador é aquele que identifica a necessidade, que pode ser tanto um funcionário que está precisando de algum material de uma empresa, ou aquele no ambiente também de casa, por exemplo, tenho filhos em idade escolar. Ele é o iniciador que, sim, eu estou precisando do material escolar, eu estou precisando agora dos meus livros, dos meus itens. Né? E aí o comprador sou eu, os pais, o pai ou a mãe, vai lá e vai comprar, obviamente, aqueles materiais escolares que vai ser usado pelo filho. Ok, pessoal? Bom, então, voltando aqui para terminar, mais uma vez, ressalto, tomara que em maio tudo volte ao normal e vai voltar. Quero estar presencialmente com vocês aí, porque quanto tempo que nós tivemos na nossa última aula presencial, né? Foi dia 11 de março, se eu não me engano, foi dia 11 de março. Saudade de vocês, quero ter uma aula presencial aí com vocês. O que vocês precisarem de mim, tem meu telefone, ressalto, tem meu e-mail. Tô com saudade de vocês muito, tá? Preciso muito de vocês, que vocês quiserem, tô aqui sempre para atendê-los, tá? E outra questão também, então essa aula de hoje aqui, que eu estou dando para vocês, que é a questão das variáveis situacionais e etapas de comportamento do consumidor, é a aula do dia 22 de abril.
Aula do dia 29 vai ter uma atividade a qual eu vou orientá-los pelo virtual. Vou passar para vocês o que é de tarefa que vai ter para fazer, obviamente, valendo nota, mas eu vou dar todas as instruções para vocês. Ok, pessoal? Espero que todos estejam bem. Reforço que estou sempre à disposição. Um grande beijo no coração de vocês e espero que a gente vá se encontrar em maio presencialmente já na primeira semana. Um grande beijo e carinho para vocês, certo?